É evidente que um governo pode ser sempre contra uma greve e manifestar-se contra, isso está no seu direito, mas estamos há 3 dias a ouvir quer o Primeiro-Ministro, quer outros dirigentes do PSD fazer insinuações sobre que interesses é que estão por trás desta greve, e os interesses que estão por trás desta ou de qualquer greve são os interesses dos trabalhadores. Estão a ser postos em causa com esta reforma do governo? Estão a ser postos em causa em duas perspectivas. Primeiro, porque são 100 propostas de alteração e todas elas vão no mesmo sentido. E normalmente o que nós temos quando há uma legislação laboral e quando há até um acordo na concertação são propostas mais defendidas por um lado da concertação e propostas mais defendidas por outro. Mas mais do que isso, há razões, porque se ouvirmos porque é que o UGT entra nesta greve geral, ou provavelmente entrará, é porque há 4 meses enviou propostas ao Governo e não teve nenhuma resposta. E isto não é uma maneira de negociar. Uma maneira de negociar é apresentar uma proposta e preparar reuniões, tema a tema, procurar aproximações, ouvir os interesses, não é largar uma proposta e passar esses meses todos a dizer, como a Ministra do Trabalho tem dito, que mesmo sem acordo aprovará, o que é um direito do Governo, mas quando se repete sistematicamente esta frase também cria uma sensação de não negociação. Não deixa de ser irónico, porque se nós nos lembrarmos, o primeiro ano e qualquer coisa deste Governo foi com Luís Montenegro a dizer que tinha acabado com as greves. O Governo era ótimo porque acabou com as greves. Ora, pelos vistos, há greves que o Luís Montenegro acha bem, quando ele não é Primeiro-Ministro, e greves que acha que são uma irresponsabilidade quando ele é Primeiro-Ministro. E, portanto, eu acho que isto é o tempo do Governo perceber que, mesmo no seu partido, nos trabalhadores sociais-democratas, tem várias pessoas a explicar porque é que estão a ponderar ir para uma greve geral neste momento, em vez de passarmos estas semanas. Os últimos 3 dias têm sido todos assim, a atacar a participação partidária de alguns dirigentes sindicais, como se o PSD não tivesse nos seus quadros, e muito bem, dirigentes sindicais. TST. André Coelho Lima, o Governo está de facto a querer destruir e a fragilizar os trabalhadores perante as empresas com a reforma do pacote laboral, com esta reforma? Muito boa tarde. Bom, isso manifestamente não. A pergunta é essa resposta se o Governo está a querer destruir os trabalhadores. Não perentoriamente. Não perentoriamente, não de forma absoluta. Vamos a ver, aqui eu quero abordar isto de 2 dimensões. Por um lado, dizer que tem razão o Primeiro-Ministro no seu lamento, e vou dizer porquê. Nós muitas vezes criticamos os governos, os sucessivos governos, e este governo tem sido criticado por não fazer reformas, por não fazer alterações, por se limitar a gerir o dia-a-dia. Quando se quer fazer alguma coisa, é uma greve geral, ou seja, a impressão com que fica é assim, efetivamente o melhor é fazer como fez o governo do Dr. António Costa, que é mexer pouco e deixar, e assim os anos vão passando. Fez 2 grandes reformas laborais. Se tenta fazer alguma coisa, é um problema desgraçado, é aquilo que estamos... Nessa perspectiva eu acompanho, enfim, o desabafo, o lamento do Primeiro-Ministro. E depois também uma outra nota neste sentido, que é, eu acho que por ser demasiado cedo para lançar a greve geral, ou enfim, o anúncio da greve geral, e por dar cada vez mais uma imagem demasiado conservadora das forças sindicais, nós estamos a discutir a manutenção de direitos em vez de estarmos a discutir a adaptabilidade do mercado de trabalho àquele que é o futuro. Ao futuro que vem com a inteligência artificial, ao futuro que vem com as adaptações tecnológicas, enfim, tudo que nós entramos num determinado mercado de trabalho e quando nos reformamos estamos noutro completamente diferente. Mas há uma outra dimensão que eu também não quero deixar de dizer, já menos positiva nesta minha análise, relativamente ao Governo. Por um lado, não ao Governo propriamente, mas aqui ao PSD, e aqui acompanho totalmente aquilo que diz Luís Marcos Mendes, candidato presidencial. É uma pena o PSD ter perdido a UGT, ou ter perdido esta ligação ao UGT, que é muito antiga, que é muito grande. Através dos trabalhadores sociais democratas? Não há dúvida, democratas? Os trabalhadores sociais-democratas participam na UGT, às vezes com mais, outras vezes com menos. Há mais... a UGT tem maior representação do Partido Socialista, é certo, mas é uma área onde o Partido Socialista e o PSD se sentem confortáveis e bem. A social-democracia tem sempre esta ligação ao mercado laboral. Mas depois, também confesso que acho que na gestão política, aqui eu acho que o Governo não esteve bem na gestão política deste processo. Tendo a razão substantiva, está a ver? Ou seja, eu comecei por aí. Parecendo que tendo a razão substantiva e até a propensão reformista, não, por 2 razões. Não esteve bem porquê? São muito rápido.
Em primeiro lugar, parece-me que nós temos uma ministra que está, manifesto, tecnicamente preparada para a pasta, mas não politicamente. Ou seja, não está a assumir, não se ouve uma voz da ministra. E antes de falar o primeiro-ministro, antes de chegar à altura de falar o primeiro-ministro, alguma coisa se tinha que ter ouvido de quem está nas negociações. Depois, acho manifestamente que a redução à questão de domínio partidário das centrais sindicais é algo que não compete ao Primeiro-Ministro dizer. Foi infeliz é uma dimensão, a fazer parlamentar do debate destas matérias e não do Primeiro-Ministro. E eu já aqui elogiei muitas vezes o Primeiro-Ministro por vestir bem o fato de Primeiro-Ministro. Acho que ele aqui o despiu e não o devia ter feito. E depois, e terminando mesmo, acho que aquilo que, entretanto, passa. Se é partidarizado, se não é partidarizado, se há muitas greves gerais, se há 12 anos, se não há. E, entretanto, esquecemos de discutir a substância. Ou seja, aquele que é o papel do governo e depois de entrarem 7 ou 8 protagonistas a que entraria o Primeiro-Ministro, é explicar aos portugueses o que é que se pretende com as alterações que aqui se defende. É explicar aos portugueses a importância das propostas que estão a ser feitas ao nível de serviços mínimos. É explicar aos portugueses o que é que o governo pretende com a alteração, ao aumento dos prazos dos contratos a termo. Ou seja, explicar o que se pretende. Procurar ir buscar as pessoas, e eu acho que até ficaríamos surpreendidos, que as pessoas ficariam muito mais favoráveis às propostas de reforma laboral que o governo apresenta do que aquilo que se pensa. Sim, senhor. Não parece. A senhora deputada concorda com isso, mesmo com as explicações do governo. Vamos mudar de tema. Não concordo, gostava de responder. Então faça favor. Não, porque é que eu ainda queria ir aqui à questão da... Eu percebo, mas nós não podemos achar que esta é uma proposta virada para o futuro, quando o que a proposta faz é precisamente fragilizar todas as dimensões que tinham sido introduzidas na lei há 2 anos, relacionadas com as plataformas e com outros instrumentos. Nós não podemos dizer que o Governo está virado para o futuro, quando o que aqui é feito é precisamente um regresso ao passado, um regresso a propostas do tempo da Troika que, e eu queria chamar a atenção disto, foram aprovadas com um acordo das confederações patronais. A redução dos contratos a prazo teve um acordo das confederações patronais e foi isso que permitiu que nós hoje tenhamos menos 750 mil trabalhadores em precariedade. E, portanto, há propostas aqui que vão todas no mesmo sentido que os governos do PSD sempre defenderam. Individualização das relações laborais, redução da negociação coletiva... Não, eu vou dizer 3 coisas. Individuação das relações laborais, enfraquecimento da negociação coletiva, ou retirar da esfera da negociação coletiva inúmeros instrumentos, e depois o aumento da precariedade. E, portanto, nada disto é sobre o futuro. Eu teria muita consideração por uma resposta teríamos que entrar na substância. Certo, mas ao repetir propostas de há 15 anos é difícil dizer que é para preparar para o futuro. Bom, vamos mudar de tema. O Tribunal da Relação desmentiu a Mariana Vieira da Silva, de certa forma, a Procuradora-Geral da República, ao dizer que as investigações em torno da Operação Influencer não estavam a avançar porque existiam recursos pendentes no Tribunal da Relação. Que comentário lhe merece este desmentido? Começam a faltar as palavras para uma pessoa saber como lidar com este tipo de notícias. As declarações do Procurador-Geral da República aqui há alguns dias pareceram indicar, ou querer indicar, a responsabilidade de outros, nomeadamente um Tribunal Superior, no atraso ou no facto, não lhe chamar atraso, de durante 2 anos, porque já passaram 2 anos daquele dia 7 de novembro, nada ter acontecido, ninguém ter sido ouvido, ninguém ter sido constituído arguido, nada de novo aconteceu no processo. E isto é particularmente grave se nós nos lembrarmos de quais foram as declarações do Tribunal da Relação quando, logo depois deste caso, analisou os fundamentos deste caso, chamando a atenção que não haviam provas nem frágeis nem fortes, não havia nenhum indício. E, portanto, parece que estamos aqui, ou estão, os agentes da Justiça dedicados a uma espécie de competição e de responsabilização do outro, enquanto muitas pessoas que viram a sua casa alvo de buscas, os seus telemóveis, os seus bens apreendidos, nunca mais ouviram falar sobre isso. E repare que estou a fazer toda esta conversa sem sequer chamar a atenção que com isto um governo caiu, com isto fomos para eleições antecipadas, ou seja, sem sequer destacar a dimensão política deste assunto. Da admissão de António Costa que entendeu que se devia admitir de as pessoas verem o seu nome posto nas notícias com suspeitas. Algumas destas pessoas foram, supostamente, tiveram buscas no âmbito de um caso do qual nem sequer sabemos nada, que é o do lítio.